Caso surpreendente. Quando essa garota passa pelo Kilo, ele pergunta se está tudo bem e em seguida também pergunta o nome dela. Ela pergunta por quê e ele fala porque ele gostaria de conhecê-la. Ela diz que está tudo bem e ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo malhar. Ele fala que tem muito tempo que ele não vai para a academia e que ele está querendo voltar a treinar, mas ela o interrompe e fala que ela está ocupada. Ele pergunta se ela está ocupada e também pergunta quando ela vai estar com o tempo livre. E como mais uma vez ela diz que está ocupada, ele pergunta por que ela está agindo assim e pergunta se ele não é bonito o suficiente. E ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e diz que só estava puxando conversa, mas em seguida pergunta se ele pode treinar com ela. E ela diz que não. Ele pergunta se realmente ele não tem nenhuma chance, mas ela diz que não e fala que está ocupada. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que é muito legal. Ele pergunta por que ela decidiu voltar e ela diz porque gostou do carro dele. E em seguida ele também pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e pergunta se ele não é atraente. E como ela fala que ele pergunta se ela não percebeu isso no começo e ela fala que não sabe. Ele fala que também não sabe e pergunta da onde ela é. E ela fala que é dali mesmo de Houston. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar para a cidade, que ele veio do Arizona e que por isso que estava tentando conhecê-la. E em seguida ele fala que ele sente que ela não quer nada com ele. E ela fala que pensou que ele fosse alguém que estivesse limpando a rua. Então ele pergunta se ele tivesse com uma bicicleta se ela teria voltado. E ela diz que sim. Ele pergunta por que ele deveria acreditar nisso, porque ele tentou falar com ela e que ela não quis. Ela diz que conversou com ele e ele fala que é verdade, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E ele continua dizendo que ele prefere que ela seja sincera e que se ela voltou por causa do carro dele, tudo bem. E ela acaba admitindo que voltou por causa do carro dele. Ele fala que entende e ela pergunta o que ele está pensando em fazer hoje. E diz pra ela que tem um restaurante ali atrás muito bom, mas que também ele está pensando em experimentar um restaurante irlandês. E logo em seguida, ele a convida para entrar no carro. E já nesse momento ele pergunta por que ela não se interessou por ele no começo. Ela fala que não é que ela não se interessou por ele, mas que ela ainda não o conhecia. Ele pergunta se isso é verdade, então por que ela resolveu voltar e pergunta se ela se arrependeu. E ela diz que resolveu dar uma chance pra ele. Ele fala que isso é muito louco e pergunta se ele deveria acreditar nisso. Ela fala que foi sincera e que disse pra ele o que ela pensou. Ele pergunta se ela foi sincera e diz que ele está achando que ela é boa de manipular os homens e fala que ele vai dar uma ajudinha. Ela pergunta se ele está expulsando e ele diz que sim e fala que ela pode sair. Ela fala que pensou que eles fossem sair, mas ele diz que não. Ele fala que ele até iria porque ela é bonita, mas que ela também é interesseira. Holanda aborda essa garota e fala que ela é muito linda. Ela agradece, então ele pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não. Ele pergunta pra onde ela vai com tanta pressa e pede pra ela ter cuidado pra não cair. Ela diz que com certeza vai pra algum lugar. Ele fala que ele a acha muito bonita e que eles deveriam se conhecer já que ele é novo na cidade. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que é empreendedor. Ela pergunta quanto ele ganha e ele pergunta como assim quanto ele ganha. E em seguida ele a questiona se essa é a primeira pergunta que ela quer fazer para conhecê-lo. Ela diz que ela precisa continuar andando e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta como assim, mas ela diz que precisa ir. E já nesse momento, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se ela pode entrar para falar com ele e ele pergunta por que ele faria isso. E depois que ela diz que ficou interessada em conhecê-lo, ele fala que basicamente ela deu a entender que ela era muito boa para ele. Ela diz que o achou uma gracinha e que ela também é empreendedora e já ele pede para ela dar a volta.
Ele sai do carro e diz que ela resolveu voltar e ela diz que sim. Ela fala que talvez eles possam fazer alguma coisa mais tarde e ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. E como ela diz que só estava indo almoçar, ele pergunta por que ela falou daquela maneira com ele. Ele fala que ficou muito claro que ela não queria falar com ele e que assim de repente ela resolveu voltar. Ela fala que simplesmente pensou melhor no assunto e que resolveu voltar. Então ele sugere que ela entre para eles verem no que vai dar. E já dentro do carro, depois de muito tempo ali conversando com ela, ela começa a fazer muitas perguntas pessoais e sobre o trabalho dele. Então ele fala que já que é assim, ele também quer saber o que ela vai poder trazer para a mesa. Ele pergunta o que e ela diz que muita coisa. E como ele pergunta novamente, ela fala que ela é a própria mesa. Ele fala que está vendo que ele está perdendo o tempo dele porque ela está achando que isso é um jogo. E ela pede para ele relaxar. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que não e pergunta se ele tem. E ele diz que tem 3. Ela diz que se ele tem 3 filhos, ele não vai ter tempo e nem dinheiro suficiente para ela. Ele fala que o que ele tem ou o que ele não tem, isso não é da conta dela e que ele luta pelos filhos dele, que já ele mal a conhece. Ele fala que chegou a hora dela dar um fora do carro dele porque ele sabe que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseira. Ela fala que vai sair, mas que não sabe porque ele a convidou para entrar e já ele fala que não quer mais ouvir o que ela tem para dizer. O Nate pergunta se está tudo bem e fala que gostou da tatuagem dela. E ela diz que não e agradece. O Nate tenta se apresentar, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ele pode falar com ela por 2 minutos. E como ela diz que não e fala que está bem, ele fala que pode ficar melhor e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que tem, então o Nate fala que ele não está ali agora e pede o número dela. Ela fala que já disse que está bem do jeito que está e o Nate pergunta por que ela é tão rude e ela fala que simplesmente não está interessada. Mas assim, de repente, ela pede para ele esperar. E dentro do carro ele fala que é uma cena engraçada. Ela pergunta se o carro é dele e ele pergunta se ela está vendo ele dentro do carro. Ela diz que sim e fala que é um carro muito legal. Em seguida ele pede para ela dar a volta. Ela pergunta se já tem muito tempo que ele está com esse carro e ele fala que já está com ele há 1 ano. Ela diz que é um carro muito legal e pergunta se ela pode entrar para ver como é por dentro. Ele fala que isso não é necessário, principalmente pelo fato de que ela não ficou interessada em conhecê-lo. Ela fala que as coisas mudam e que ela mudou de ideia e ele pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que não vai mentir e diz que voltou porque viu o carro dele. Ele fala que entendeu e pergunta se ela precisava ser tão rude, e ela pede desculpas. Ele pergunta por que ela falou daquela maneira com ele. Então ela diz que muitos homens se aproximam dela e que não tem como ela dar atenção para todos. Ele pergunta se ela pensou que ele fosse apenas mais um tentando se aproximar e ela diz que sim. Então ele pergunta se tem alguma coisa de errado na forma que ele se aproximou dela. Ela fala que não teve nada de errado, ela só não sabia muito sobre ele. Ele pergunta se o que ela quer dizer é que se ela tivesse visto o carro desde o começo, isso faria diferença. E ela diz que sim e fala que ela não quer ficar com um homem falido. Ele fala que ela teria descoberto mais sobre ele se tivesse aceitado conversar com ele. Ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas em seguida a convida para entrar no carro. E já nesse momento, dentro do carro, ele lembra que ela admitiu que ela só voltou porque viu o carro dele. E como mais uma vez ela admite, ele fala que além dela ser interesseira, ela também tem namorado e que isso não está certo. Ela diz que o relacionamento dela não vai bem, que ela não vai ficar com uma pessoa que não passe segurança e estabilidade financeira. Então Nate fala que ela não pode esperar que alguém que ela acabou de conhecer vai fornecer isso para ela. E em seguida ele também fala que ele não gosta de interesseira e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que para ela tanto faz e deseja um ótimo dia para ele.